Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Agora, não é no coletivo, é no individual. Né? Outro ponto até. Esse próximo programa a gente fala do o eu individual, você e Deus. É o nome da mensagem, você e Deus. Deus e você. Né? Mesmo que a gente viva em família, em igreja, em trabalho mútuo, coletivo, tem o valor individual da comunhão. Né? Deus criou um homem para ter comunhão com um homem. Deus responde a oração de uma pessoa, tem comunhão com uma pessoa. Conduz ao coletivo, que é a igreja, a família de Deus. Mas ele tem comunhão individual. Tem coisas que Deus só te revela, só te ajuda, só te fortalece no individual. E tem posições, direções que Deus te dá somente no coletivo, que é a igreja, que é através dos ministérios da igreja. Tudo isso tem que entender. Tudo isso tem que abrir o coração para entender, ser humilde. Então, o problema do orgulhoso é assim, ele tem uma mentalidade que foi construída, claro, durante sua vida. Cada pessoa tem uma sorte. Quando fala sorte, é contexto geral de vida. Onde nasceu, que tipo de influência do mundo ela teve, que tipo de genética que ela herdou, que tipo de família que ela conviveu, que tipo de região do mundo ela viveu. Tudo isso é um conjunto que forma a sorte da pessoa. Cada pessoa tem uma. Por isso que é terrível você se comparar com as pessoas, tá? Porque cada um tem uma sorte. E por isso que é pecado terrível julgar. Por quê? Como que eu vou julgar a vida da pessoa se eu nunca passei o que ela passou? Isso é terrível. Por isso que Jesus mesmo falou, gente, não julga, não julguem. E isso é tão sério que lá em Hebreus fala que o único que pode se compadecer de uma pessoa, de entender o que uma pessoa passa, é o próprio Jesus. Que coisa doida, né? Porque eu posso me compadecer, ter misericórdia de um irmão, de uma pessoa. O amor de Deus em mim me leva a ter compaixão daquela pessoa. E aí eu posso fazer algo por ela em Cristo. Mas somente o próprio Senhor Jesus pode entender o que ela passa. E aí digo para você, você que espera as coisas dos outros, entenda. Somente o Senhor Jesus pode entender o que você passa. Só Ele. Então seja humilde e busque a Ele. E aí fala-se que Ele pode oferecer graça no momento da necessidade. Ele se compadece do que você passa. Então vá até Jesus, tem comunhão com Ele. Para de esperar das pessoas, para de acreditar, de esperar que alguém te supra emocionalmente. Você mulher, né? Às vezes se entrega, se envolve com pessoas que de má índole, pessoa que pode prejudicar a sua vida. Aprenda a ter comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Aprenda a ter comunhão com o Espírito Santo. Deixa Ele satisfazer sua alma, sua vida, te curar, te guiar, te ajudar. Deixa Ele mover na sua vida tudo que você precisa. Amém? Aprenda a ter comunhão com Deus, individual, para você não depender emocionalmente de alguém que pode te prejudicar, pode até te matar um dia. Porque o mundo está aí, as coisas do mundo estão aí. Tem muito lobo em pele de cordeiro, tá? Então entenda isso, tenha sua comunhão com Deus. Tenha sua vida com o Senhor. Que seja prioridade do seu dia, o seu tempo com Deus. Seu momento de oração no quarto. Seu tempo de leitura da Bíblia. Sua vida de jejum. Entendeu?
Sua vida na igreja de Jesus não é para as pessoas, é verdadeiramente. Amém? Esse dia eu vi uma pessoa falando algo interessante, né? Falou assim: se você trabalha num lugar que nem todo mundo te reconhece, que todo mundo, que tem pessoas de má índole, você não sai do trabalho por causa disso, porque você precisa do dinheiro. Às vezes você está na sua família, seus familiares, tem alguém lá que você tem uma rusga, você tem um problema, uma pessoa que às vezes você não suporta um pouco, mas você não pode sair dessa família. Aí por que usa essa desculpa com a igreja? Ah, a igreja tem um irmão lá que é hipócrita. Ah, na igreja tem um irmão lá que não cumprimenta, né? Ah, na igreja tem um irmão lá que me tratou mal. Aí por causa disso você vai sair da igreja? E Jesus, que é o principal? Então tenha sua força de fé, irmão. O mundo é um mundo de sacrifícios. Não tem como você viver no mundo sem sacrifício. Até uma pessoa que tem dinheiro, um empresário, às vezes, uma pessoa que ganha bem, um profissional que ganha bem, ganha 100 mil reais, 200 mil reais por mês, ele tem problema, às vezes tem que sujeitar a um empregado que trabalha para ele, porque ele não pode sair mandando embora todo dia uma pessoa. Então ele sempre se sujeita, às vezes, àquela pessoa, ao desaforo daquela. Então todo mundo tem que sujeitar de alguma maneira. Então tenha sua força em Deus para ter sabedoria para lidar com as pessoas e lidar com as situações. Por isso que a oração do Pai Nosso, Jesus pegou e falou: pensa, você tem que orar todo dia essa oração do Pai Nosso. Perdoa os meus pecados e eu perdoo quem me ofendeu. Ou seja, se é uma oração que é feita todo dia, significa que você sempre vai passar situações que alguém vai te ofender, seja de maneira justa ou injusta. Então faça seu sacrifício para Deus. Amém? Faça seu sacrifício. Sujeite a palavra, tá? Quando para de ter, vou falar uma coisa agora, para de ter, para você ser humilde, não ser orgulhoso, para de ser romântico na sua visão da Bíblia, tá? Pare de ser romântico, tá? O que é o romântico? É assim, ele vai lá e olha um versículo que fala assim, da honre uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Aí a visão romântica dele pode ser para um lado, primeiro egoísta, né? Que as pessoas têm que suportar ele só. Esse é mais fácil, né? E por outro lado, ele não vê nas práticas do dia a dia suportar os outros. Ele não vê. Entendeu? Ele não se importa com isso. Ele até lê, acha bonito na Bíblia. Até admira outra pessoa, fala: nossa, o pastor da igreja, ele suporta cada coisa. O meu pastor é um homem de Deus, né? Tá? Mas ele não se enxerga ele suportando situações por causa do evangelho. Você vê uma situação prática na Bíblia tem. E lá em Coríntios 5 fala assim: um irmão queria processar outro irmão. E Paulo fala: gente, vocês vão processar mesmo, dando a igreja de Jesus. Vocês vão processar um ao outro, irmão. Como que você vai fazer isso? Como que você vai processar um ao outro se você, dentro da igreja, não tem alguém que pode julgar a causa entre vocês? Vocês vão lá pro mundano para poder julgar. E a palavra de Deus, e os pastores, e a igreja. Então o que Paulo quis dizer? Vocês não podem perder por causa do evangelho, para não ter briga entre irmãos. Então Paulo ficou admirado numa coisa prática. Certamente o irmão ofendeu o outro de alguma maneira. E ele falou: pô, você não pode perder para poder... Agora vocês vão lá pro mundo envergonhar o evangelho, brigar. Hoje em dia, cara, quem mais tem é aí, ó, o pessoal vai pra rede social denunciar a igreja. Ó, porque o pastor fez isso comigo, a liderança da igreja fez isso. Aí o outro vai lá e fala: ó, porque esse irmão foi da igreja, é um cantor conhecido no Brasil, ele foi da nossa igreja, mas ele fez errado isso, ele fez errado aquilo. Pô, virou. Aí o pessoal de fora fala: ah, os crentes brigando. Que legal. Poxa, que isso, mano. Também não tô falando pra ser hipócrita, esconder as coisas, mas tem um lugar em Deus pra você suportar as coisas e pra resolver também, tá? Não vem com essa, não. Tem uma tendência muito forte aí, sabe qual que é? Principalmente com a internet. O pessoal virou profeta da internet, engraçado, né? A pessoa pega um vídeo, o cara é de uma igreja.
Aí ele pega um vídeo de um pastor de outra igreja. Às vezes o vídeo tá até cortado, sabe? Os cortes assim, editado. Mas ele pega mesmo assim. Ele é tão tapado que ele pega assim mesmo. Aí ele pega esse vídeo e põe na internet. Começa a espalhar. Olha o que o pastor falou. Olha o pastor cumprimentando o maçom. Olha o pastor falando no mesmo evento que estava um padre. Olha esse pastor falando isso. E olha só o símbolo que ele fez lá, né? Fez assim, né? Fez o símbolo assim, lá. Olha o símbolo. Começa com essas coisas, cara. Denunciar. Aí fala assim, temos que denunciar. Porque eu sou um profeta. Efésios 4 fala. Teve um pastor uma vez que veio falar isso pra mim. Efésios 4 fala que Deus levantou apóstolos, profetas. E sabe o que o profeta faz, irmão? Eu falei o quê? O profeta denuncia o pecado. Porque a igreja, as ovelhas não entendem de Bíblia. Mas como eu sou um profeta, eu entendo de Bíblia, eu sei que isso é errado, então eu vou denunciar o pecado. Tudo fora, cara. Tudo nada a ver isso aí, bicho. Eu falei assim, irmão, por que você não leu Efésios 4 inteiro? Por quê? Os 5 ministérios estão ali, sabe para quê? Para levar a igreja à maturidade, a Bíblia fala. Para isso que existe apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestre. Deus dá unção. Eles são um presente, eles são dons de Deus para a igreja, essas pessoas ungidas. São dons de Deus para a igreja. Qual o propósito disso? Levar essas pessoas à maturidade. Levar elas a crescer espiritualmente. Levar elas a não serem enganados por qualquer vento de doutrina, está escrito lá. E às vezes, esse mesmo profeta que denuncia o pecado, ele mesmo cria doutrina que é fora da Bíblia para as pessoas seguir. Então, as coisas nada a ver, cara. Levar as pessoas à maturidade é conduzir a igreja, dar condições, buscar em Deus palavra, unção, graça, para conduzir o povo a crescer espiritualmente. Como que uma pessoa cresce espiritualmente? Através da comunhão com Deus. A oração leva ao crescimento espiritual. O jejum correto leva ao crescimento espiritual. A meditação na Bíblia, a pregação, o congregar como igreja, leva a pessoa a crescimento espiritual, crescer, deixar de ser imaturo, deixar de ser levado por qualquer sentimento. Uma pessoa que aprende a andar por fé, escolhe a fé diante da situação. Isso é maturidade espiritual. Não é ter revelações, visões, né? Às vezes a pessoa ela tem visão, dom de discernimento de espírito com visão. Ela vê demônios, vê anjos, vê janelas abertas de visões. Tudo isso existe, eu creio nessas coisas. Mas ela é imatura na mentalidade. Você entendeu? Às vezes está lá um irmão recém-convertido, que está passando um problema terrível, uma situação difícil. Aí esse profeta é tremendo, ele vai lá e olha e fala, eu vi um demônio do seu lado, irmão. Aquele irmão fica mais desesperado, meu, que você viu o demônio do lado dele. Então, Deus mostrou o demônio, precisava falar. Tu começa a trabalhar na vida daquele irmão, começa a orar por ele, interceder, começa a conversar com ele, né? Começa a passar tempo com ele, começa a instruir ele, ou chama para conversar, não precisa falar do demônio, fala para ele ler a Bíblia, orar, uma unção, algo que Deus vai te mover, para levar ele a crescer e vencer aquela situação. Isso é mentalidade. Você vê, 1 Coríntios fala que o povo estava cheio de dom, cheio de profeta na igreja, 1 Coríntios 12, você lê lá depois. Cheio de dom, cheio de profeta, mas não tinha mentalidade de maturidade. Tanto que se você for inteligente para entender, você vai ver as loucuras que tinham no culto. Paulo chegou a ter que colocar liturgia de culto. De como fazer o culto de tão bagunçado que estava, mas estava cheio de dom. Ele chega a dizer assim, irmão, quando alguém for profetizar, que seja 2 ou 3 no máximo. E cada um fala de uma vez. Ou seja, vim dar uma palavra, o Espírito Santo... Pode falar, irmão. O irmão vai falar, Deus manda dizer, porque temos que orar assim e tal, tal. Tá bom? Outro vai profetizar? Pode profetizar, irmão. Espera esse aqui. Agora, tá. De certo que estava assim, eis que eu te digo e tal, e um monte de gente profetizando. Aí, pera, 3 pessoas, tá bom, vamos conduzir o culto na palavra. E aí fala, e você que for pregar, por mais que você ore em línguas bastante, né? Paulo ainda fala assim, dou graças a Deus que oro em línguas mais do que a todos. Imagina uma pessoa falar que dá graças a Deus por orar em línguas.
Eu quero que você fique com isso. Não vou nem falar mais do assunto. Pensa só nisso assim, ó. Porque um homem de Deus como Paulo disse: Dou graças a Deus por orar em línguas mais do que todos vós. Por que que ele falou isso, hein? Que ele não falou: Dou graças a Deus que eu tenho um monte de igreja. Dou graças a Deus que eu tô curado. Dou graças a Deus que Deus me prosperou. Dou graças a Deus que a igreja está cheia. Não, ele fala: Dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos. Amém? Então pensa nisso aí. Fica aí para próxima.